Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Você vai ouvir agora uma mensagem para o teu coração. Para ouvir as mensagens, acesse facebook.com, Servo de Deus Cláudio Martins, e cânticosccb.com.br. Ouça agora a Palavra de Deus. Deus, nosso Pai, seja louvado. Hoje é dia 5 de março de 2016. Deus trouxe a sua palavra no Evangelho de São Mateus, capítulo 3. No Novo Testamento, primeiro livro da Bíblia Sagrada do Novo Testamento. Evangelho de São Mateus, capítulo 3. Lemos com a ajuda de Deus e com a guia do Santo Espírito. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha o seu vestido de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia, e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, e em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Até aqui. Amém, Senhor Jesus. Santo e eterno Deus, esta é a tua palavra, Senhor, que nunca passarás, nunca passará. Passarás os céus e a terra, mas a tua palavra não passará, Senhor. Esta é a tua doutrina, o teu ensinamento, ó Deus. A tua palavra que se renova a cada dia. Ó Deus, poderoso e santo, o Senhor colocou a tua palavra acima do teu próprio nome, Senhor. Acima do teu próprio nome está a tua palavra. Ó Deus, que nós temamos e tremamos diante de ti e da tua palavra. Que o Senhor venha nos instruir, ó Deus, pelo teu Santo Espírito. Que o Senhor venha nos ajudar a entender a tua palavra e aplicarmos em nossas vidas o teu querer e a tua vontade, ó Deus. Ó Senhor, que a nossa carne venha a ser subjugada, que a nossa carne venha a ficar por baixo e que o nosso espírito venha a ser fortalecido pelo poder da tua palavra. Seja glorificado em nossas vidas, ó Pai. Seja engrandecido o teu nome. Santifica, Senhor, a cada vida que vai ouvir a tua palavra. Santifica pelo poder da tua palavra a cada alma, Senhor. Ó Deus, porque aqueles que caminham na carne caminham para a morte, mas aqueles que caminham semeiam no Espírito, colherão a vida eterna. Os que andam na carne não podem te agradar, mas os que andam no Espírito, através da tua palavra, Senhor,
que poderemos te agradar cumprindo a tua palavra, praticando ela em nossas vidas. Se alguém não consegue, Pai, praticar a tua palavra, acha que é duro o discurso, acha que é difícil, Senhor, só o Senhor pode converter estas vidas. Então dá força, Pai. Dá força para que estas pessoas possam aplicar em suas vidas, para que todos nós, Senhor, venhamos aplicar a tua santa palavra em nossas vidas, porque é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Dá-nos entendimento, ó Deus, da tua palavra, e inclina os nossos corações aos teus testemunhos e não à cobiça. Queira receber esta oração, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. João Batista, o precursor do Senhor Jesus, profeta de Deus, profeta messiânico, profeta que escreveu o profeta Isaías a respeito dele também. João Batista, que disse que não era digno de desatar as sandálias dos pés do Senhor Jesus. Vivia nos desertos e Deus enviava as almas para ouvir o seu discurso, para ouvir a sua santa palavra. João Batista pregava sobre o arrependimento, anunciando que era chegado até nós o reino dos céus, que tinha que haver o arrependimento, que tinha que haver a confissão de pecados, a renúncia dos pecados. E entre eles os povos iam também os fariseus, os saduceus, e João Batista os repreendia, chamando-lhe de raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais, ou seja, não achem que porque vocês podem ser filhos de Abraão, que a salvação de vocês estão já determinada, já está tudo certo. Mas ele diz que: e não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Toda árvore. João Batista está falando a respeito de todos nós, servos e servas de Deus. Deus nos chama como árvores e temos que produzir frutos dignos de arrependimento. A começar por mim, que estou pregando esta palavra. O lavrador é o primeiro a comer do fruto, do seu fruto. Então esta palavra ela vem primeiramente para mim. Estou aqui pregando ela. Produzir, pois, fruto digno, fruto de arrependimento, fruto digno. A árvore tem que produzir bom fruto, senão será cortada e lançada no fogo. Meus irmãos, não adianta eu chegar e falar alamanaia, falar em qualquer língua que for, e não ter o procedimento cristão dentro da minha própria casa. Seria inútil. De que adianta eu falar muitas vezes em línguas dos homens, dos anjos, 1 Coríntios 13, não tiver amor? Não tratar bem minha esposa, não tratar bem o esposo, a irmã não tratar bem o esposo, não tratarem bem os filhos, uma casa só com palavrões, com xingos, com gritarias, com iras. Aonde está, meus irmãos, o fruto desta árvore? Certa vez o Senhor Jesus
procurou fruto numa figueira e não encontrou. Não encontrando fruto na figueira, ele disse para a figueira: nunca mais produza fruto. E amaldiçoou a figueira, e no dia seguinte ela secou. Deus quer de cada um de nós fruto digno de arrependimento. Por isso que Deus permite certas provas em nossas vidas que parece que são intermináveis. E isso é o trabalhar de Deus em nossos corações, ou melhor, no nosso caráter. Ele vai trabalhando em nós. E feliz é aquele que passa pela correção de Deus. Hebreus capítulo 12. Feliz é o homem que Deus castiga, que Deus corrige. Porque se sois corrigidos, sois tratados como filhos. Mas se estáis sem correção, então já não sois filhos, diz o autor aos Hebreus, capítulo 12. Sois então bastardos. O discurso de João Batista era duro. Como certa vez o Senhor Jesus, no Evangelho de São João, capítulo 5 ou 6, se não me engano, ele estava ensinando seus discípulos e eles disseram, Pedro disse: é duro este discurso, quem pode suportar? Quem pode suportar? E Jesus disse para Pedro: vocês também querem me deixar? E Pedro disse: Senhor, a quem iremos nós? Para onde nós vamos? Nós vamos? Iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Então o Senhor Jesus, ele vem com a pá. Em sua mão tem a pá. E limpará a sua eira. Aqui no versículo 12, do capítulo 3 de São Mateus. Em sua mão tem a pá. E limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Jesus também disse que é melhor você entrar na vida sem um dos teus olhos, sem um do teu braço, do que ter todo o teu corpo perfeito e ser lançado no inferno. Então esta palavra é a palavra de Deus. Como disse os discípulos, duro é este discurso. Mas o reino de Deus é chegado até nós. E ele vem trabalhando em nós. Trabalha em nossos corações. Trabalha como o escultor, esculpe. Ele pega a argila, ou melhor, como o oleiro. Pega a argila e vai moldando, vai fazendo um vaso. Se o vaso se quebrar, ele pega a massa de novo e faz o vaso de novo, até der a forma certa. Depois ele põe lá no fogo para queimar o vaso. Assim Deus trabalha em nossos caráteres. Ele trabalha no nosso íntimo, na nossa raiz. O oleiro vai trabalhando. Ele diz para Jeremias: desce à casa do oleiro e vai ouvir as minhas palavras, porque lá falarei contigo. E ele vai à casa do oleiro. Ele tem que descer como Naamã. Tem que descer como Daniel desceu. Quando Daniel aplicou o seu coração a compreender e a se humilhar perante o Deus dos céus, foram ouvidas as palavras de Daniel, porque ele se humilhou diante de Deus. Jeremias tinha que ir à casa do oleiro, se humilhar, descer, como desceu Naamã e mergulhou no Rio Jordão. Jeremias tinha que descer à casa do oleiro. E é o que Deus requer de nós. Descer. Cada vez descer mais. Porque os humilhados serão exaltados, como disse o Senhor Jesus. Como diz o apóstolo Tiago: humilhai-vos diante da potente mão do Senhor, para que em tempo oportuno ele vos exalte. É a humilhação, meus irmãos. É descer lá embaixo. É deixar a palavra de Deus sendo enxertada em nós. É receber a palavra com mansidão, mesmo que ela doa, porque o arado também vai machucar a terra. A máquina, quando vai mexer na terra, ela vai machucar a terra. Vai ferir a terra com as suas lâminas, vai cortar a terra, vai abrir os buracos, vai trabalhar naquela terra e depois vai abrir as pequenas covas para lançar as sementes. É o trabalhar de Deus em nossos caráteres. A sua pá, ele a tem em sua mão e ele vai limpar, ele vai trabalhar.
Por isso não adianta lamanaia, não adianta falar bonito, não adianta falar em línguas e não ter a caridade, e não ter a santificação, e não ter as práticas das boas obras. Como diz o apóstolo Tiago no capítulo 2, que a religião pura para com Deus é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se da contaminação do mundo. É o que o Senhor nos ensina. Em Mateus 25, o Senhor Jesus disse: quando o Filho de Deus vier para julgar o seu povo, os que estiverem à sua esquerda serão apartados. Ele diz: tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber. Estava enfermo, fosse visitar, estava preso, fostes ver-me. Senhor, mas quando te fizemos tudo isso? Quando não fizeste, quando fizeste a um desses meus pequeninos, a mim o fizeste. O Evangelho é a prática das boas obras. E ela começa dentro do nosso coração, dentro de nós, dentro da nossa própria casa. Vai ter luta? Vai. Pai contra filho, como o Senhor Jesus ensinou. Pai contra filho, filho contra pai. Mas nós temos que manter a paz dentro da nossa própria casa. Vai ter os insultos, vai ter as perseguições. O inimigo vai usar as pessoas, vai usar um contra o outro. Mas o servo e a serva de Deus têm que manter a paz. Porque o Senhor Jesus, quando foi injuriado, ele não injuriava. Ele se mantinha calado, ele suportou como um cordeiro mudo perante os seus tosqueadores. Como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores. Como um cordeiro mudo para o matadouro, ele não abriu a sua boca. É difícil nessas horas, quando a gente é afrontado, quando você é afrontada, e tem que manter a calma, manter a paz. Mas esse é o fruto que a boa árvore produz. Este é o fruto que Deus requer de nós. Porque se sofrer pecando, como diz o apóstolo Pedro, que recompensa tereis? Mas se sois afligidos, se estão padecendo sofrimentos por amor do Senhor Jesus, Deus então é glorificado, como foi glorificado pelas chicotadas que levou o Senhor Jesus. É estranho para nosso entendimento. É difícil nós compreendermos certas coisas. É difícil a compreensão. Mas Deus se agradou em moê-lo, como diz o profeta Isaías, no capítulo 53. Ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Ou seja, Deus foi glorificado através do sofrimento do Senhor Jesus. Jesus disse em João 17, glorifiquei-te na terra, consumando a obra que me destes a fazer. E Deus foi glorificado pelo sofrimento de Jesus. Deus foi glorificado pelos chicotes que o Senhor Jesus levou em suas costas, pelo esbofeteamento que ele levou em seu rosto, em sua face, pela cuspida que ele levou no seu rosto, pela coroa de espinhos sobre a sua cabeça, pelas suas mãos pregadas no madeiro da cruz, com pregos grandes, pregou as suas mãos, pregou os seus pés, e Deus foi glorificado por este sofrimento que o Senhor Jesus Cristo padeceu, para que a salvação chegasse até nós. O sangue de Jesus foi derramado na cruz, toda a gota. As últimas gotas foram escorridas na cruz do Calvário. Ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Cada gota, cada sangue derramado do Senhor Jesus foi para expiação, para a remissão dos nossos pecados. Jesus nos salvou. Jesus nos comprou com o seu sangue precioso, meus irmãos. Sangue carmesim. Sangue precioso do nosso Senhor Jesus Cristo, que uma única vez pagou por nós. Ele nos comprou. Ele se despiu da sua glória, meus irmãos. Ele deixou a sua coroa no céu. Ele se fez servo.
Ele não teve usurpação o ser igual a Deus, mas ele aniquilou-se a si mesmo até a morte de cruz. Ele se humilhou no pó desta terra. Ele deixou a sua glória, a sua majestade nos céus e se fez homem. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Por um pouco de tempo ele foi feito menor do que os anjos. Por um pouco de tempo, porque ele estava em sua carne. Porque ele já não era mais Deus aqui, mas o Verbo encarnado, o Espírito de Deus estava sobre ele. Ele se fez carne para a remissão dos nossos pecados, para experimentar o que ele mesmo criou, o ser humano, para experimentar o corpo que ele criou. E Jesus estava aqui na terra, Jesus estava em carne e subiu ao céu em carne e osso, com o corpo glorificado, sem sangue, com as marcas em suas mãos e seus pés, e as marcas do seu lado, feito pela espada que saiu sangue e água, quando Jesus já estava morto. Seus ossos não foram quebrados, mas os bandidos foram, para antecipar a morte deles, mas para que se cumprir a escritura que diz que nenhum dos seus ossos seriam quebrados. Os ossos de Jesus Cristo não foram quebrados. Jesus teve que beber vinagre, porque a sede era tão grande, meus irmãos. E Deus quer que nós também venhamos a negar a nós mesmos, a aceitar a palavra dele enxertada em nós. Depois desta palavra, meu irmão e minha irmã, depois de você ter relembrado o sofrimento de Jesus, ficou mais fácil o teu fardo agora, não ficou? Não ficou mais leve para você carregar e aceitar esta palavra, esta correção, que a árvore tem que produzir frutos? Não ficou mais leve para nós? A começar por mim, o pregador? De receber a palavra de Deus com mansidão enxertada em nós? Esta palavra que vai produzir frutos? Esta palavra que vai produzir vida? Vida com abundância, em santidade para nós? É isso que Deus requer de nós. A santificação. Sede santos, porque eu sou santo, sem o qual ninguém verá o Senhor. Deus trouxe também aqui em 1 Coríntios 13, Deus trouxe também aqui nesse verso, 1 Coríntios 13, versículo 9 em diante. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Estas três. Mas a maior destas é a caridade. Paulo diz que quando ele era menino, ele falava como menino. Sentia, vivia por sentimentos como menino. Discorria, falava como menino. Mas quando ele chegou a ser homem, deixou as coisas de menino. Cresceu na fé. Ele diz que preferia falar 5 palavras na sua língua, no seu entendimento, do que 1000 palavras em outra parte. Não adianta, meus irmãos, falarmos em línguas. Não adianta pronunciarmos palavras sem entendimento, que as pessoas não vão compreender, alamanaia, lamanaia, mas se não endireitarmos as nossas vidas é inútil. Os dons nós não poderemos levá-los conosco. Os dons espirituais, meus irmãos, não salvam ninguém.
essas pregações que Deus me deu aqui não vai me salvar. Se eu não andar direito, se eu não santificar a minha vida, praticar a palavra de Deus, é inútil. Eu vou para o inferno. Mateus 7, o Senhor Jesus diz: Senhor, em teu nome, muitos vão dizer naquele dia, Senhor, em teu nome profetizamos, que é pregar a palavra, expulsamos demônios, fizemos tantas maravilhas. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, vós que viveis no pecado, vós que não aceita a palavra para ser transformados, vós que vivem cometendo erro. Então é inútil. É inútil eu pregar e não viver o que eu prego. Estou contemplando o meu rosto no espelho e depois eu esqueço como era a minha aparência. É inútil. A começar por mim que estou pregando essa palavra. Não adianta. Deus quer que nós venhamos a viver o verdadeiro evangelho, que é a santidade, que é tratar bem a esposa dentro de casa, que é tirar a ira dentro da própria casa, a ira, a gritaria, entristece o Espírito Santo, dá lugar para o diabo entrar e cirandar, e trazer confusão dentro de casa, miséria, pobreza, doenças. A Escritura diz: não deis lugar para o diabo. Ele é astuto. O apóstolo Pedro diz que ele brama como um leão, procurando a quem possa devorar, procurando quem tem uma brecha para ele entrar. E se não aplicarmos a palavra de Deus em nossas vidas, como diz aqui o apóstolo João Batista, o profeta João Batista, usado pelo Espírito de Deus, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, não dando lugar para o inimigo entrar e destruir, roubar. Jesus disse em João 10 que ele veio para matar, roubar e destruir, o ladrão. Ele quer roubar a tua coroa. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que você tem, meu irmão, minha irmã. Guarda na santidade. Ao que vencer, herdará estas coisas, diz o Senhor. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Não deixe o inimigo roubar a tua coroa, usar a tua boca, como ele queria usar a boca de Jó, para blasfemar contra Deus, para xingar, para murmurar, para criticar, para difamar. Ele quer usar a nossa boca para isso. Ele quer usar a boca, o inferno quer usar a nossa boca, ele quer inflamar, como diz o apóstolo Tiago, no capítulo 3, que a língua é inflamada pelo inferno. Ele quer usar a nossa boca para pecar, para amaldiçoar. Muitas vezes você mulher, olha para o seu rosto no espelho, para o seu cabelo e amaldiçoa o teu cabelo. Este cabelo não presta, esse cabelo pichain. E você começa a xingar o teu cabelo. Esse cabelo resseca, esse cabelo quebra, esse cabelo não vale nada. E você começa a amaldiçoar o teu cabelo. E é isso que ele quer ouvir. É isso que ele quer ouvir. Ao invés de você abençoar o teu cabelo. Senhor, meu cabelo é forte como o cabelo de Sansão. Senhor, meu cabelo é forte. E você abençoar o teu cabelo. Abençoa, meu Deus, o meu cabelo, que ele não venha mais a cair, que venha a ser forte. Aí você amaldiçoa. E aí começa a ficar pior a sua situação. Às vezes você pega o seu carro e começa a reclamar: este carro não vale nada, e começa a amaldiçoar o teu carro, e começa a dar mais problema ainda. Está ouvindo, meu irmão? Começa a dar mais problema no teu carro, no seu trabalho, por causa da nossa boca. O inimigo, ele fica lá amoitado, como um camaleão. Ele camufla nas folhas. Ele se esconde ali. Como ele se escondeu ali, ficava só vigiando a vida de Adão e Eva. Aí ele aproveitou a oportunidade que Adão estava perto, chegou para Eva e fez com que ela fixasse os seus olhos na árvore proibida. E falou umas palavras para Eva: Eva, você vai ser semelhante igual a Deus se você comer do fruto desta árvore. E Eva foi induzida pela serpente e desobedeceu a Deus. E Adão também comeu do fruto e foram expulsos do paraíso. E a serpente os enganou, dizendo que eles iam ser semelhantes a Deus, que nunca mais iriam morrer. É assim que Deus diz: não morrerás. Morrerás? Certamente não morrereis.
mentiroso. É o pai da mentira, o diabo. Ele fica ao derredor, bramando como um leão, procurando quem possa tragar, devorar, meus irmãos. Vigie. Vigie nas atitudes, na conduta. Não deixe o inimigo usar a tua boca para difamar, para falar mal de quem quer que seja. Não deixe lugar para o inimigo. Deus está trabalhando na tua vida, no teu caráter. Ele vai lapidar, vai te embranquecer. Ele vai embranquecer as nossas vestes espirituais. Vai trabalhar em nossas vidas, dia após dia. Paulo diz que quando ele era menino, ele pensava como menino, ele sentia, agia como menino. Mas depois das provações, das lutas, ele cresceu. O salmista no Salmo 119 diz: foi bom o Senhor ter me afligido. Salmo 119. Foi bom o Senhor ter me afligido para que eu aprendesse os teus decretos. Antes de ser afligido andava errado, mas agora pratico a tua palavra, a tua lei. Ando sobre ela, de acordo com ela. Antes de ser afligido andava errado. Tem que passar pelas provações como Jonas. Jonas não queria pregar para o povo de Nínive. Foi para Tarsis, comprou a passagem e foi para Tarsis. Deus teve que colocar uma tempestade na vida de Jonas para que ele voltasse a obedecer a Deus. Ficou 3 dias no ventre do grande peixe e aí voltou. O peixe vomitou Jonas na praia e voltou. Depois que ele se humilhou dentro do grande peixe, clamou a Deus do fundo do mar, dentro do grande peixe. É assim que Deus trabalha com a sua pá. Da sua pá ela vem para limpar. E em sua mão tem a pá. E limpará a sua eira. E recolherá no celeiro o seu trigo. O trigo ele vai recolher no seu celeiro. Primeiro ele vai limpar. Ele vai limpar o trigo. Vai limpar a sua eira com a sua pá. Vai trabalhar na sua vida, no seu caráter. Você vai ter boas atitudes, vai mudar, vai ter que nascer de novo. Nicodemos era mestre em Israel, conhecia toda a lei. Conhecia toda a palavra de Deus. E Jesus falou: Nicodemos, tu és mestre em Israel, não conhece essas coisas? Não é voltar para o útero da tua mãe, é nascer de novo. O grão de trigo, se ele morrer, ele fica só. Se ele não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, o grão de trigo morrer, ele produz frutos. Então temos que nascer de novo. É o que Deus requer de nós. A começar por mim que estou pregando essa palavra. É um novo nascimento, uma nova maneira de viver. O Evangelho é uma nova maneira de viver. Nós não vivemos mais para nós mesmos, vivemos para Deus. Vivemos para o Senhor Jesus Cristo. A nossa vida está escondida nele. Não tem como servir a Deus e a mamon, às riquezas, ao dinheiro. Não tem como servir a Deus e servir aos ídolos. Deus não divide a sua glória com ninguém, com quem quer que seja. Eu tenho um vício e tal coisa. Tem que tirar esse vício. Não estou conseguindo. Clame a Deus e deixe o vício. Ore e haja. Lute contra este vício. Eu era fumante, meus irmãos. Fumei durante 15 anos da minha vida. Orei a Deus, mas joguei fora o cigarro. Lutei contra a vontade que vinha de fumar. Não foi de uma hora para outra. Levou tempo. Joguei muito maço de cigarro fora. Mas Deus me deu força para eu suportar a vontade de fumar que eu tinha. Eu tinha vontade de fumar. Violentamente vinha a vontade de fumar. Muitas vezes veio a vontade de fumar de tal maneira que parecia que era insuportável, mas eu clamei a Deus. Fiz a minha parte. Busquei a Deus, mas também lutei contra a vontade de fumar. Não é fácil. É uma luta. Mas você escolhe. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder, se vier a perder a sua alma? Aquele que deixar pai, mãe, filho, esposa, por amor de mim, terá 100 vezes mais nesta vida, com perseguições, e no porvir a vida eterna. Deixar no sentido de colocar a Deus acima de tudo, em primeiro lugar.
Esse é o sentido que o Senhor Jesus quis dizer. Não é abandonar a família. É deixar, é colocar Deus acima de todos eles, de tudo isso. Então eu lutei contra o cigarro, não foi de uma hora para outra. Assim como Deus trabalhou na minha vida, o primeiro passo depois do meu batismo, aliás, Deus me libertou do cigarro e do álcool e dos bares e de outras coisas a mais aí, que não é lícito dizer, antes do batismo. Mas depois do batismo também passei por outros processos de libertação, outros processos de Deus. Deus trabalhando no meu caráter, me libertando de outras coisas. Então é o trabalhar de Deus em nossas vidas. O batismo, ele é uma confissão diante da igreja. É uma confissão que você aceitou, cumpriu a justiça de Deus. O batismo não perdoa pecados. O batismo não perdoa pecados. O batismo não santifica. O batismo é uma confissão, é cumprir a justiça de Deus. A pessoa vai continuar lutando contra algum vício que talvez ela tenha. Ela vai continuar lutando contra o seu caráter, a sua natureza, as manias. Então o batismo não vai transformar a pessoa. Ela vai continuar com o velho homem, lutando contra a velha natureza. Como o apóstolo Paulo lutou contra a sua natureza, lá em Romanos capítulo 7, se eu não me engano. Paulo lutou contra a sua velha natureza. Então é uma luta diária, mas Deus vai trabalhando no seu caráter, como trabalhou no meu caráter, como trabalha no meu caráter, até o dia de hoje. Ele vai nos apertando, olha, desse jeito, eu quero você desse jeito, manso, andando em santidade na minha presença. É desse jeito, Deus puxa, Ele puxa a tua orelha, Ele vai apertando. Na hora que a ovelha ela quer escapar do curral, ele vem, o pastor ele vem e traz a ovelha de volta, é aqui, tem que ficar presa neste curral aqui. Então o Senhor Jesus ele vai cuidando das ovelhas, vai tirando os carrapichos, as imperfeições, aquela ira, a maledicência, a gritaria, os palavrões, vai corrigindo, vai trabalhando na lã da ovelha. O Senhor Jesus vai limpando a ovelha, vai tirando os carrapichos da lã da ovelha, vai lavando pela sua palavra, vai santificando por ela, vai trabalhando pelo seu santo e bom Espírito, e vai trabalhando. Olha, não viva em fornicação. Os fornicários não vão herdar o reino de Deus. O que é a fornicação? É viver como se fosse casado, não sendo. Acerta a sua situação no cartório. A lei dos homens é a lei de Deus que Deus colocou na terra. Acerta a sua situação diante do juiz. Case-se. É melhor casar do que viver abrasados. 1 aos Coríntios, capítulo 7. Então Deus vai trabalhando com a sua pá, Ele vai limpando, vai agregando as ovelhas para não sair do seu aprisco. Acerta nisso, acerta naquilo. Você comprou uma coisa e não pagou, acerta a sua dívida, limpa o seu nome. Se estiver no SPC, no Serasa, limpa o teu nome. Acerte a sua vida. Se conserte com Deus enquanto é dia. Perto está o Senhor. Porque se a árvore onde ela cair, ela vai ficar. Ou seja, se você morrer nessa situação sem acertar a tua vida diante de Deus, você pode perder até a sua salvação. Está colocando em risco a tua salvação. Deixa a paz de Deus trabalhar em tua vida. Assim como a paz de Deus tem trabalhado também na minha vida. Tem trabalhado também na minha vida. Não é fácil. A carne luta contra o espírito, porque a carne é fraca. Mas o Espírito é forte. Fortaleça-se na palavra de Deus, aplicando ela na tua vida dia após dia. Dia após dia. O apóstolo Paulo diz, eu vos mostrarei ainda o maior dom, o melhor caminho. 1 Coríntios 13, que é o amor. Capítulo 12 ele fala sobre os dons. No capítulo 13 ele fala sobre o verdadeiro dom, que é o amor, a caridade.
As cartas de Paulo falam sobre santidade. Quando eu era menino, eu pensava como menino, eu agia como menino, eu discorria como menino, mas eu cresci. Eu não bebo mais leite espiritual, agora eu como alimento sólido, o manjar sólido, o manjar. A comida que sustenta é aquela que Daniel comeu. Daniel abriu mão, no capítulo 1 de Daniel, deixou o manjar do rei, o vinho do rei. O vinho que embriaga, ele deixou para lá. Ele deixou o manjar desejável, não comeu? E comeu legumes e água, e bebeu água. Esse é o alimento sólido para os experimentados. O autor aos Hebreus fala que aquele que se alimenta ainda de coisas de leite, ainda é menino na fé. Ainda é menino. O autor aos Hebreus diz sobre isso. Que tem que se alimentar do alimento sólido, a palavra sólida. A palavra de Deus, ela solidifica, ela é rocha. Jesus é a pedra de esquina que é tropeço para muitos, mas alicerce para aqueles que o seguem, e que o amam, e que o buscam, e que obedecem à sua palavra. A sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo. A sua pá, ela vem para limpar. Vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dito, diz o Senhor Jesus. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Meus irmãos, nós vivemos hoje para o Senhor Jesus Cristo. Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor dele, do nosso Senhor Jesus, salvá-la-á. Nós perdemos as nossas vontades nesta terra, tiramos os ídolos da nossa vida, santificamos a nossa vida, nós iremos salvar a nossa vida, ter a vida eterna, através da santidade. Que Deus venha fortalecer o teu coração por esta palavra. Esta palavra que vai te manter de pé, cada vez mais firme. Vai estar gravada no teu coração a palavra de Deus. Vai te fortalecer. Ela te guiará continuamente. É esta palavra que vai te levar à salvação. Deus seja sempre louvado. Amém, Senhor Jesus. Graças te damos, Pai, por esta palavra santa e abençoada, Deus, e maravilhosa. Ó Deus, eu te peço, Senhor, santifica todas as nossas vidas por amor do teu nome, Senhor. Sabemos que não é fácil, Pai, que o Espírito milita contra a carne, porque são opostos entre si. Mas Deus, aquele que começou a boa obra em nós, é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Senhor, completa a obra nestas vidas que muitos nem batizaram, Senhor. Nem fizeram um concerto com o Senhor. Dá força, Pai, para esta vida, para descer as águas do batismo. Deus, liberta esta pessoa que luta contra os vícios, seja visto do cigarro, do álcool, do bar, da prostituição, da pornografia, da impureza, da lascívia. Senhor, liberta estas vidas, por amor do teu nome. Liberta, Senhor, dá força para esta pessoa, Pai, para vencer as obras da carne. Ó Deus, muitas vezes essa pessoa ira, Senhor, grita, fala palavrões, se desespera, acha que, Senhor, que vai resolver com a força do braço e nada consegue, e fica cada vez pior. Mas Deus, eu te peço, vá de encontro a estas vidas, fortalece, liberta, Pai, limpa com a sua paz santa, por amor do teu santo nome, Deus. É o que eu te peço, Senhor, que esta pessoa venha a ser o trigo no seu celeiro. Ó Deus, receba esta oração no santo nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus. Amém. Se quisermos, irmãos, do Senhor receber as virtudes da vida eterna,
seja nossa afeição e o nosso prazer em Jesus e na lei celestial. Consagrados sejamos a Deus Criador, e Ele de nós se agradará. Abrirá sua mão e com grande amor boas dádivas nos mandará. Se quisermos, irmãos, ser benditos de Deus, adoremo-lo com devoção. Seus preceitos de amor Ele envia do céu, seja Ele a nossa porção. Consagrados sejamos a Deus Criador, e Ele de nós se agradará. Abrirá sua mão e com grande amor boas dádivas nos mandará. Se honrarmos a Deus, Ele nos honrará nesta terra e na santa mansão, com diadema de graça nos coroará, prossigamos até perfeição. Consagrados sejamos a Deus Criador, e Ele de nós se agradará. Abrirá sua mão e com grande amor boas dádivas nos mandará. Consagrados sejamos a Deus Criador, e Ele de nós se agradará. Abrirá sua mão e com grande amor boas dádivas